tá? Deixa eu explicar para vocês mais uma vez e compartilhar com os colegas, né? Porque tem colega que não participa, não vem a nenhuma aula, não vem nada, aí, né, questiona mesmo. É normal, ninguém é obrigado a assistir, né? Fica cada um a critério de cada um. Só que é um detalhe. Nós vamos ter a mesma situação, graças a Jô, Santa Jô, foi outra pessoa, a Jô e outra, foi a Ana Luísa, foi a Isabelle, sei que uma foi a Jô, né? A Vaema, sei lá. Mas sei que a Jô foi. Reivindicaram e nós acolhemos, né, o pedido da gente fazer da mesma forma da V1. Então, só que nós fizemos um acordo, não foi, Jô? Que era para que a gente reduzisse o prazo. Então, o trabalho dos 4 pontos já está correndo, até semana que vem. O dos 6 pontos, que são as questões, nós vamos apresentar no dia 26, aí vocês vão ter 26, 27 e 28 para responder, certo? Então, 2 dias para responder. Quem perder o prazo vai perder ponto, entendeu? Porque eu ia fazer uma prova, mas como houve uma reivindicação, a gente entende o atual momento, não está sendo fácil para todo mundo, para ninguém, né? Então, assim, a gente vai fazer dessa forma. Quem perder o prazo vai perder ponto. Tá? Não vai mais concorrer no mesmo nível de condições. Eu vou avisar, porque tem umas 5 ou 6 pessoas, mas porque eu perdi, deixei por um dia. Aí não tem como. Aí pode apresentar, mas vai perder ponto. Certo? Até para. Então, divulguem, pode compartilhar com os colegas. Quando terminar a aula de hoje, eu vou explicar, certo? Mais uma vez. Junto está com o cabelão nessa foto, é legal, ó. Então, assim, vai explicar, eu vou explicar lá, tá? Tudo, como é que vai ser. Eu até deixei já no torpedo, eu disse, olha, e vou explicar mais uma vez, perdeu o prazo, é tipo, porque não é justo. Vocês vão fazer, quem for fazer num prazo, e os outros que... Ah, Natan, porque eu não vi, teve um aí que não viu. O meu amigo, então, você não está tendo torpedo. Você tem torpedo? Tem. Você está no grupo? Tá. Então, não sei porque você não viu, não. Desculpe, né? Mas tudo bem, não vou questionar isso, não. Mas vamos para frente. Gente, então, isso é a mesma sistemática, certo? Na V3, a gente não sabe, porque nós temos até o dia 5 de junho para apresentar a nota da V2. E até o dia 5 de julho para apresentar a nota da V3. Então, a gente tem 5 de junho, a V2, 5 de julho, a V3. Certo? Então, é isso. Vamos iniciar aqui nossas atividades de hoje, tá? Falando um pouco com vocês sobre temas extremamente relevantes. 28. A data está de 28 de maio, sim. Isso. Mas é para corrigir, né? Até o dia 5, né? Então, dia 28, dia 29 começa a corrigir, aí eu tenho que lançar as notas até o dia 5 de junho, né? Então, tem um tempinho para a gente fazer isso. Não tem problema nenhum, não. Vai dar tempo sim. Pode ficar tranquilo. Então, gente, na aula passada, a gente conversou com vocês sobre impedimento do juiz, além de outros temas, né? Finalizamos sobre impedimento e suspeição. Naquela oportunidade, a gente disse, né, que o impedimento ele envolve situações mais graves, né? Situações mais objetivas. Aquelas hipóteses de impedimento que estão no artigo 144, elas são mais objetivas, elas são mais graves. Por isso que se diz que as hipóteses de impedimento do 144, elas são taxativas, é o chamado numerus clausus. Está lá, e se estiver lá, já leva a crer, já traz uma que houve o quê? Uma violação à imparcialidade. Porque, como eu disse, tanto o impedimento quanto a suspeição são situações que refletem na imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial. Nós vimos lá no artigo 139, dentre os poderes dados aos juízes, deveres, poderes e deveres, nós vimos que ele tem que ser imparcial. Então, o princípio da imparcialidade, eles norteiam a atuação do magistrado enquanto representante do Estado juiz, enquanto representante da jurisdição. Então, o juiz, o magistrado, tem que ser imparcial. Situações que violam a imparcialidade, impedimento, do artigo 144, e suspensão, do artigo 145. As situações de impedimento são mais graves. É tanto que, se elas estiverem presentes, já induzem que houve imparcialidade. Já as situações de suspeição são mais subjetivas, poderão ser relativizadas. Elas só vão ser aplicadas se efetivamente
a parte prejudicada, ela comprovar que houve prejuízo. Já nas situações do 144 de empreendimento, como elas são mais graves, se porventura estiverem presentes, são mais objetivas, são mais graves, já levam, já presumem o quê? Que houve uma violação à imparcialidade, nas hipóteses do 144, impedimento e suspensão do juiz. Mas, gente, qual o papel do juiz na relação jurídica processual? Eu disse para vocês que o juiz ele participa da relação jurídica processual. Ele é considerado sujeito processual, porque ele vai decidir aquela triangulação entre autor, juiz e réu, visando o quê? Um objeto. Imaginemos um triângulo. Aqui está o autor, como polo ativo, objetivo de ação. Aqui está o réu, no polo subjetivo, exercendo o direito subjetivo de exceção. Então, um exercita o direito de ação, o outro exercita o direito de exceção. E quem está no topo? O magistrado. Então, ele é sujeito, ele faz parte da relação jurídica processual para exercitar aquele papel, aqueles papéis, quer dizer, que estão no artigo 139, que fala também dos poderes instrutivos, conduzir, do poder de gerenciar. Não te vejo, professor. Vocês estão me vendo, não? Estão me vendo, não? Eu estou aqui, eu estou me vendo. Ah, sim. Viram agora? Ah, tá. Porque tinha uns aqui dizendo que não estavam me vendo. Foi o que aconteceu aí, professora Vaema? A Vaema tá. Tudo bem. Não essas belezas todas, não. Professor, é porque às vezes a pessoa clica sem querer nesse alfinete de alguém, aí sai. Ah, rapaz, essa professora Vaema, eu sou orgulhoso dela, viu? Sou demais. Ela se garante muito. Poxa, sério, Vaema, se não fosse tudo na minha vida, eu tava lascado aqui. Vamos voltar. Gente, olha aí, professor, qualquer coisa eu pergunto a ela, que é minha assessora. Eu senti tua falta danada de estar no AB, ó, mas tudo bem. Ó, vamos voltar. Então, nós temos o quê? A questão da relação jurídico-processual. Polo ativo, polo passivo, e o juiz aqui representando a jurisdição, né, para conduzir. Tentando resolver o quê, gente? Um objeto, uma controvérsia. Resolver o conflito. Então, tem essa triangulação. Por isso que o juiz é sujeito processual. Ele não é parte, entenda. Ele é sujeito da relação jurídica processual. Ele é o sujeito que vai conduzir, vai administrar, vai gerenciar essa relação jurídica. Então, ele é sujeito processual. Né? Para que ele atue, gente, é necessário o quê? Aí nós vamos voltar lá para o roteiro 6. Tem que ter os chamados, ele tem um suporte, ele precisa de um suporte, ele não age sozinho, né? Esse suporte que o juiz recebe é inato chamados auxiliares da justiça. Os auxiliares da justiça. Os auxiliares da justiça, tá? São aqueles que dão suporte à atuação do magistrado para aplicar o direito ao caso concreto. Que é o caso, quando a gente tem um conceito desses auxiliares, nós temos o conceito desses auxiliares lá no Código de Processo Civil, que estabelece quem são os auxiliares da justiça. Os auxiliares da justiça, a gente está vendo aqui no artigo 149, né, professora Flávia? Nós estamos vendo quem? São auxiliares, tá? Além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista, o regulador. Então, todos aqueles que dão suporte são os auxiliares. E a doutrina divide esses auxiliares para ficar o papel desses auxiliares em permanentes e eventuais ou temporários. Eventuais ou temporários. Permanentes e eventuais ou temporários. O auxiliar permanente, gente, quando o próprio nome está dizendo, ó, quando ele está ali todo dia, dando suporte
a formação da relação jurídica processual, a atuação do juiz, ele é permanente. Ele é eventual ou temporário quando ele participa esporadicamente. Ele só é chamado de maneira esporádica. Nem sempre ele está ali. Por exemplo, o oficial de justiça. O oficial de justiça tem que exercer, tem que estar ali para entregar os mandados. Então, ele é permanente. Tá? O perito. Todo processo precisa de perícia? Não. Nem todo processo precisa de perícia. Eventualmente, se tiver uma prova que precisa ser periciada, aí o juiz traz o perito para o processo. Traz o perito para a relação jurídica processual. Então, o perito, ele seria eventual ou temporário. Então, voltando. O juiz processante, ele faz parte da triangulação. Direito subjetivo de ação, do polo ativo, pelo autor, direito subjetivo de exceção, direito de defesa pelo réu. Ele está lá em cima para conduzir, de acordo com o artigo 139, para gerenciar, para administrar. Não o juiz, não a professora Flávia, não Vlailma, não Jonathan, para administrar, Cristina. É o papel do juiz, Eva. Ele está ali para isso. Certo? Então, ele faz parte da relação como sujeito. Ele não é parte, entenda. Parte, autor e réu. Sujeito é o que fazem parte dessa triangulação, autor, juiz e réu. Para que o juiz processante ele possa funcionar, ele precisa, muitas vezes, de um suporte de pessoas para lhe dar condições de funcionar. Aí nascem os chamados auxiliares da justiça. Segundo o artigo 149 do Código de Processo Civil, são aquelas pessoas que contribuem, né, no papel que o juiz vem exercer, no papel jurisdicional. Nós temos aquelas contribuições que são permanentes, são diretas, permanentes. Já tem participações ou colaborações que são eventuais. Então, os auxiliares, eles são os colaboradores do magistrado, os colaboradores da jurisdição. Tem os colaboradores permanentes. Por exemplo, o oficial de justiça é permanente. O chefe lá da secretaria, que dependendo do órgão jurisdicional, tem o nome de diretor de secretaria, escrivão, chefe, analista, né? Então, esse é permanente, ele está lá todo dia, senão não funciona. O oficial de justiça, permanente. Certo? Já o perito funciona eventualmente. Nem toda relação jurídica processual que forme o processo, eu vou precisar de um perito. Tem processo que eu não preciso de perito. Tem processo que eu não preciso de prova pericial. Ele é eventual, temporário. O intérprete. É toda hora que eu preciso de intérprete? Não preciso de intérprete toda hora. Quando, por exemplo, uma das partes tiver necessidade de ter um intérprete para entender o que ela quer. Por exemplo, peguei um caso uma vez lá no EPJ, que era um divórcio de um casal surdo-mudo. Né? Aí, no dia lá do EPJ, eu tinha mandado uma cartinha para eles trazerem, eu não sabia que eles eram surdo-mudo, para eles trazerem testemunhas. Aí eles trouxeram foram as pessoas. Né? Então, eu disse que era para trazer testemunha, eu não expliquei bem, era trazer um nome, né? Cheguei lá, aí, lá as meninas, coisa complicada, eles colocaram lá primeiro, aí eu tinha um chama, sabe, para essas coisas. Aí lá chega o casal de surdo-mudo. Aí, graças a Deus, tinha uma servidora lá do EPJ, na época, que ela estudava Libras. Aí nós chamamos ela para ajudar lá, a falar com o casal. Aí eu disse para ela, perguntei, cadê os nomes das testemunhas? Eles estão lá fora. Quando chega as 3 testemunhas, tudo surdo-mudo. Já imaginou? Nesse caso, eu preciso de intérprete. Né? Então, nessa situação, eu preciso de intérprete mesmo, porque as testemunhas eram surdo-mudo e os 2 eram surdo-mudo, o casal. Eles divorciaram. Eu vou estar dizendo, gente, pelo amor de Deus, não se fique casado, porque vai ser uma confusão andando lá para o juiz. Mas aí, nesse caso, precisa de quê? De intérprete. Então, o intérprete, ele é eventual ou esporádico ou temporário, por isso que é eventual ou temporário. Esporadicamente é chamado. Temporariamente é eventualmente. Então, nós temos os auxiliares de justiça permanentes e os auxiliares de justiça eventuais. Permanente que está ali direto. Né? Então, quando tiver a necessidade de estar ali direto, são permanentes. Quando for eventualmente, são eventuais. Tá bom? Os auxiliares de justiça. Nós não vamos, no nosso estudo, se aprofundar o papel de cada um, do perito, certo? Isso aí vocês vão estudar lá quando for estudar o procedimento comum, quando for estudar a prova. Quando vocês forem estudar a prova de processo civil 1, vocês estudam o papel pericial, o papel do intérprete, entendeu? Como mediador, conciliador lá, quando for estudar a prova. Então, aqui, o nosso objetivo é só dar a conceituação geral. Auxiliares da justiça, ok? E aí, nós vamos partir para frente. Vamos entrar agora numa temática extremamente relevante, gente. São as chamadas funções essenciais à justiça.
funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. Gente, nós vimos que nós temos a triangulação, né? Autor, juiz e réu. Isso aí, eles fazem parte da relação jurídica processual como sujeitos. No entanto, para que a relação jurídica processual, que se transforma em um processo, ela venha se desenvolver corretamente e na busca da ordem justa, de um resultado que satisfaça as partes, justa e efetiva, é indispensável, segundo a Constituição Federal, que tenha a participação das chamadas funções essenciais à justiça dentro da relação jurídica processual. Quem são os sujeitos? Autor, juiz e réu. E as funções essenciais são aquelas funções que vão dar suporte na busca da justiça, vão dar suporte na busca do desenvolvimento dessa relação jurídica processual. Nós temos 4 funções essenciais: o Ministério Público, a advocacia, advocacia pública, defensoria pública e defensoria. São as 4 funções essenciais da justiça. Ministério Público, doutor Jonathan, advocacia pública, viu, Cristina? E defensoria pública. São as 4 funções essenciais. Ou seja, que vão influenciar no desenvolvimento da relação jurídica. Tá certo, Iago? Tá certo, Jô? Tá certo, Karen? Tá certo, Luana? Tá certo, Michele? Tá certo, Ana Luísa? Tá certo, Cristina? Eva? Flávia? Então, vão influenciar na jurídica processual. São as funções essenciais. Quais são as 4 funções essenciais? Ministério Público, advocacia pública, defensoria pública. Para se fazer justiça, elas têm que fazer parte. O Estado tem que propiciar a possibilidade deles fazerem parte. Eles não são sujeitos, eles são funções essenciais da justiça. Tem que estar ali para poder a justiça vir se implementar. Então, está na Constituição Federal de 88 e o Código de Processo Civil, basicamente, o de Código de 2015, ele repetiu o que tem a Constituição de 88 e delimitou os papéis dentro do processo civil. Ele delimitou o papel das 4. Então, quais são as 4 funções essenciais? Ministério Público, advocacia pública, defensoria pública. Tá? Vamos começar com a primeira. A primeira função essencial, que está lá no roteiro 6 do Código de Processo Civil, certo? Primeiro seria Ministério Público. Ministério Público. O Ministério Público, gente, ele é função essencial e no processo civil ele exerce um papel relevante. Ele exerce geralmente no processo civil o papel de custos legis. O que é custos legis? Fiscal da ordem jurídica. O papel do Ministério Público no processo civil, geralmente, ele é de um órgão fiscalizador. Excepcionalmente, ele pode figurar na condição de representante da parte autora da parte ré. Excepcionalmente. Por quê? Depois da Constituição de 88, ele passou a ser o papel de quê? De defender os interesses da sociedade. E no processo civil, mais ainda, exerceu o papel de fiscal da ordem jurídica. Por isso que, geralmente, no processo civil, ele é considerado como custos legis, fiscal da lei, fiscal da norma, fiscal da correta aplicação legislativa. Por isso que é custos de fiscal, de fiscalizar, de analisar. Custos legis. No processo penal é diferente. No processo penal, ele exerce um papel maior ainda, dominus litis. No processo penal, ele é dominus litis. No processo penal, ele titulariza a ação penal. Quando vocês for estudar processo penal, geralmente, a ação penal é a ação penal pública. E quem é o titular dessa ação penal pública? Ministério Público.
que lá no processo penal o papel dele é mais relevante, é maior, ele conduz. Geralmente ele é o titular da ação penal pública. Por isso que no processo penal ele é dominus litis. No processo civil ele é custos legis. Ele fiscaliza a atuação da lei. Ele é o fiscal da correta aplicação legislativa. Por isso que o nome, custos legis, fiscal da ordem jurídica. Onde é que eu encontro isso? Primordialmente, gente, no artigo 127 da Constituição Federal de 88. Artigo 127 da Constituição Federal de 88. Certo? Artigo 127 da Constituição Federal de 88. Que diz o seguinte, o artigo 127. O Ministério Público, certo? É instituição permanente. Olha aí, ó. É essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais políticos. Olha que papel relevante, gente. Quem foi que inseriu isso, doutores? Foi excelência. Quem foi? Foi a Constituição de 88. Antes da Constituição de 88, doutor Velho, a sua excelência saber, o Ministério Público ele tinha um papel de quê? Ele era mais o quê? Ele era mais digamos, um advogado do Estado. Ele exercia o papel de advogado do Estado. E a Wanda Calado, o que é que tem? Ele exercia mais um papel de advogado do Estado. Depois da Constituição, com esse artigo aí, ó, se ampliou, se deu uma força muito grande ao Ministério Público, o artigo 127. E no processo civil, primordialmente, nós vamos ver que o papel dele é mais de custos legis, é o fiscal disso aí, o fiscal da ordem jurídica, o fiscal da correta aplicação da lei. Por isso que se diz custos legis. Aí o Ministério Público, gente, o Ministério Público ele não tem competência. Qual é o órgão que é detentor de competência? A jurisdição. O que é que a competência é? É a delimitação da jurisdição. O que é que a competência é? É a delimitação da jurisdição. O Ministério Público ele tem atribuições institucionais. Então, o promotor, o procurador da República, o procurador da Justiça, que eu vou já dizer quem são eles não têm competência propriamente dita-se na terminologia jurídica competência. Eles têm atribuições institucionais estabelecidas dentro de suas leis. Além disso, é importante nós destacarmos, se alguém quiser fazer a pergunta, doutor John, de alguém, pode abrir a palavra aí, viu? É importante a gente destacar, gente, certo? O parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Extremamente relevante. O artigo 127, ele diz, ó, porque é forte, não é não, ó? Aí para defender a sociedade. E no parágrafo 1º, ele traz os 3 princípios institucionais do Ministério Público. Quais são? Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Independência funcional. Os 3, certo? Independência funcional. Eva está dormindo, né? Está cansada, né? Independência funcional. Quando está dormindo, está trabalhando fora, né? Então, independência funcional. Artigo 127, parágrafo 1º, vai levantar aí, ó. Certo? Artigo 127, parágrafo 1º. Tá vendo? Aí, ó. São princípios institucionais do Ministério Público. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Qual é o princípio da unidade? Gente, o Ministério Público é um só. É uno. O Ministério Público é um só. Ele é uno, porque tem administrativamente um nome chamado, o princípio institucional chamado unidade. No entanto, certo? O artigo 128 do Código de Processo Civil, ele estruturou, 128 do Código de Processo Civil, da Constituição Federal de 88, artigo 128, da Constituição Federal de 88, ele estruturou o Ministério Público. O que é que eu disse para vocês? O Ministério Público ele é uno, ele é um só. Mas a Constituição resolveu estruturá-lo.
Estruturado de que forma? Dividir o Ministério Público, que é o Ministério Público da União, chamado de MPU, artigo 128, inciso 1º, e chamou-me também de Ministério Público do Estado. Então, ele pegou o Ministério Público, que é um, não um só, e, para facilitar a atuação do Ministério Público, dividiu o Ministério Público da União e dividiu o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, ele tem 4 subdivisões. Tem o Ministério Público Federal, MPF, tem o Ministério Público do Trabalho, MPT, tem o Ministério Público Militar, MPM, e tem o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Certo? E tem o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União tem o MPF. O MPF é representado pelos procuradores da República. Então, procuradores da República, nós temos o MPF. Procuradores da República, MPF. Qual vai ser a atuação do MPU, através do MPF? Dentro de interesses que tenha da União, né? Então, o MPU são interesses da União. O MPF, Ministério Público Federal, representado pelos procuradores da República, eles vão atuar onde? Na Justiça Federal. Jurisdição Federal, que tem interesse da União. Né? Ou então, em nível de Tribunal Superior, em nível de STJ, em nível de Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser a atuação do Ministério Público Federal. O Ministério Público do Trabalho, MPT, são representados pelos procuradores do trabalho. Procurador do trabalho. Procurador do trabalho. A Ministério Público do Trabalho, eles vão atuar na jurisdição trabalhista. Então, voltando, gente, quando a gente dividia a jurisdição, a gente diz quais eram as jurisdições especiais: a trabalhista, a militar e a eleitoral. Essas 3, por serem especiais, elas estão a cargo de quem? Da União. Aí nós temos o quê? A jurisdição comum. Nós temos a jurisdição comum, que é da União, que é a federal. Né? Então, a federal, a trabalhista, a eleitoral e a militar são da União. E tem a do Estado, que é, no caso, a jurisdição comum estadual, que é a maior, né? Já que ela é residual. Da mesma forma, em relação ao Ministério Público. Olha o detalhe. O Ministério Público da União, ele teve 4 subdivisões na estrutura orgânica. Tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público... Olha o detalhe, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que o Distrito Federal tem a mesma atribuição às vezes do Estado-membro, mas o Ministério Público do Distrito Federal, ele faz parte do MPU, que a Constituição assim o quis. Então, a União, ela vai regular as atuações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Quem é o chefe do MPU? Procurador-Geral da República. Quem é o chefe do MPU? Procurador-Geral da República. E do Ministério Público dos Estados? É o Procurador-Geral de Justiça. Voltando. O MPU, nós temos o MPF. Quem é que representa o MPF? Procuradores da República. Quem é que representa o MPT? Procuradores do Trabalho. Aí nós temos o Ministério Público Militar. No caso do Ministério Público Militar, nós temos os promotores e os procuradores de justiça militar. Promotores e procuradores de justiça militar. Todos aqui são concursados. Todos. Só não o procurador de justiça militar. Por quê? O procurador de justiça militar é aquele que era promotor de justiça militar e foi promovido no Tribunal Superior, em segunda instância. Então, o MPM, o MPF e o MPT são de carreira. Tem que fazer um concurso público de provas e títulos obrigatoriamente. Tá? Só que no caso do MPM, eu tenho 2 subdivisões orgânicas. Eu tenho o Ministério Público Militar, que é o promotor de justiça militar do 1º grau, e quando o promotor de justiça militar ele é promovido ao 2º grau, ou à segunda instância, ele é chamado de procurador da justiça militar. Mas todos têm que ser da carreira. É o caso do Procurador-Geral da República, ele tem que ser da carreira do MPU, do Ministério Público da União. Então, pode ser um procurador da República, pode ser um procurador
no caso do Ministério Público do Trabalho, procurador do trabalho, pode ser um procurador militar, entendeu? E pode ser um do Distrito Federal de Territórios, porque o MP do Distrito Federal de Territórios é da estrutura do MPU. Então, o Procurador-Geral da República tem que ser da carreira do MPU, Ministério Público da União. Tá? Um promotor de justiça jamais poderá ser um Procurador-Geral da República. Tá? Por quê? O promotor de justiça e o Procurador de Justiça estadual fazem parte do MPE. O chefe do MPE é o Procurador-Geral de Justiça estadual. Cada estado da federação vai ter um MPE, excetuando o Distrito Federal, porque o Distrito Federal faz parte da carreira do MPU. Então, o Procurador-Geral da República não interfere nas... O Procurador-Geral da República não interfere nas atuações do MPE. Estudou bem, porque o professor estudou bem. Mais ou menos, não foi, Eva? Está dando para entender? É, porque o professor estudou bem, hein? Vixe, e os outros não prestou, não, foi. Agora fiquei todo errado. Para dar essa aula, foi. Sim, quer dizer que as outras foram devagar. Não, puxa vida, agora me desequilibrou. Vamos lá. Eu sei, estão demais. Vamos aqui. Voltando. Então, nós temos o MPE, e pior que hoje, viu, Eva? É aqueles dias que eu trabalhei de 7 da manhã, 7 da noite, sem parar praticamente, que foi bem puxado. Aí eu acho que quando é mais puxado, a gente vem com mais gás, né? Por isso que a voz está assim, viu? A gente não perde o desejo de estar aqui, viu? A voz que hoje foi muito puxada. Mas é isso. Então, nós vamos. Voltando aqui, nós temos o MPE e o MPU. MPU, Ministério Público da União. Nós temos Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público Federal e Territórios. Artigo 128, inciso 1º, Constituição. Quem é o chefe? Procurador-Geral da República, hoje, doutor Augusto Aras. Procurador-Geral da República. O Ministério Público do Estado, nós temos a Procuradoria Geral de Justiça, PGJ. No estado do Ceará, fica ali na Rua Assunção 1100, né, próximo ao Colégio Lourenço Filho. Então, ali é o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União no Ceará, que a sede é em Brasília, né? No Ceará, os procuradores da República do Ceará, fica ali na Ondeota, próximo ali a Antônio Salles, né? A Rua Barbosa. Entendeu? É ali. Não sei o nome daquela rua, não, esqueci. Então, ali, no caso, a Procuradoria da República. João Brígido, olha, a peça mista trabalha lá, é. Tu mora lá. Tu mora lá, mas não mora em frente, né? Ela mora lá, não. Na rua. Você quer lá, olha. Então, voltando. Então, nós temos o Ministério Público da União, o Ministério Público Estadual. Né? Quem é o chefe do Ministério Público Estadual? Procurador-Geral de Justiça. Quem é o chefe do Ministério Público da União? Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele vai organizar administrativamente o MPU. O Procurador-Geral de Justiça, cada estado vai ter o seu, menos o Distrito Federal, né? No caso que é o Distrito Federal, eu vou ter o quê? Vai estar vinculado ao MPU. Ele vai organizar administrativamente cada sua estrutura. O MPU, lá, o Procurador-Geral da República, ele não vai interferir no papel do PGJ. O PGJ, Procurador-Geral de Justiça Estadual, ele não está subordinado ao MPU. São papéis distintos. Certo? São papéis diferenciados, tá certo? Então, eles são papéis diferenciados, papéis distintos, tá? Ninguém perguntou. E o Ministério Público Eleitoral? A gente viu a jurisdição militar e que eu vou ter o Ministério Público Militar, que é o promotor de justiça militar e o procurador de justiça militar. Eu tenho o Ministério Público Federal, que vai atuar na jurisdição em nível de Tribunal Superior. Eu tenho o Ministério Público do Trabalho, que são os procuradores do trabalho. O Ministério Público do Trabalho são os procuradores do trabalho. E a jurisdição eleitoral? Gente, a jurisdição eleitoral ela é emprestada. O Ministério Público Eleitoral, ele não tem uma carreira própria. O Roberto está apresentando o quê para mim? Ó? Ele apertou sem querer. Ó. Está apresentando o quê para mim, Roberto? Brincadeira. Então,
Ministério Público Eleitoral, ele é emprestado, entendeu? Ele não, por isso que ele não está aí. O que o Roberto está apresentando? O Roberto está cutucando não sei o que aí, Roberto. Então, o Ministério Público Eleitoral, certo? Ele é emprestado. O Roberto entra no final e ainda atrapalhando. Brincadeira. Então, o Ministério Público Eleitoral, ele é emprestado. Quem é que faz parte do Ministério Público Eleitoral? Os promotores eleitorais e o procurador regional eleitoral. Os promotores eleitorais que vão atuar nas zonas eleitorais, eles vêm do Ministério Público Estadual. São promotores de justiça que são designados pela jurisdição eleitoral para funcionar como membros do Ministério Público Eleitoral nas zonas. Primeira zona, segunda zona, terceira zona, quarta zona eleitoral. E, no caso da chefia estadual do Ministério Público Eleitoral, é designado um procurador da República. Então, como nós não temos uma justiça eleitoral de carreira, nós também não temos um Ministério Público Eleitoral de carreira. O caso, nas zonas, quem é que atua? Os promotores de justiça, e, portanto, são emprestados do Ministério Público Estadual. No caso da chefia estadual, quem é que chefia estadual? Quem é que chefia é um integrante da Procuradoria da República naquele estado. Então, do quadro de procuradores da República que atuam no Ceará, do quadro de procuradores da República que atuam no Ceará, sai o quê? O coordenador, o chefe do Ministério Público Eleitoral no Ceará, que é o nome de procurador regional eleitoral. Então, é emprestado. Nós não temos uma carreira do Ministério Público Eleitoral, entendeu? Nós não temos uma carreira, são emprestados. É a mesma coisa na jurisdição, né? Eles são emprestados, tá certo? Então, é por isso. A Roberta deve estar entrando no smartphone. Fome. É a fome, no smartphone. Então, olha aí. Roberta, oh meu Deus do céu, olha aí, eu apresentando. Então, voltando. Deixa ele. Deixa o bichinho. Falta uma aula. Voltando. Então, nós temos o Ministério Público Eleitoral, que não é da carreira. Então, faltando duas carreiras, MPU e MPE. MPU é o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, que são os procuradores do trabalho, Ministério Público Federal, procurador da República, Ministério Público Militar, são os promotores e procuradores de justiça militar, e o Ministério Público de Distrito Federal e Territórios. E nós temos em nível estadual o MPE, aí nós temos os promotores de justiça e os procuradores de justiça. Quando eu passo no concurso do Ministério Público Estadual, eu passo como? Para promotor de justiça. Se eu for promovido à segunda instância para funcionar no tribunal, eu passo a ter o nome de procurador de justiça. Não é a mesma coisa de procurador do Estado. Procurador do Estado, gente, é advogado do Estado, que era o papel antigo do Ministério Público antes da Constituição. Agora não, é procurador de justiça. São membros do Ministério Público, tá bom? Então, e o Ministério Público Eleitoral? É emprestado. Os de primeira instância, os promotores, são membros do Ministério Público Estadual, promotores. E o chefe estadual, o coordenador do Ministério Público do Estado, vem da carreira do Ministério Público Federal. Então, pegam lá o procurador da República e ele é designado para ser o procurador regional eleitoral. Ele vai coordenar a eleição ali naquele estado. Certo? Então, designado da onde? Procurador da República. Bom? Então, isso é o Ministério Público Eleitoral. Tem mais um Ministério Público que a gente não falou, o Ministério Público de Contas. Gente, nós temos na estrutura do nosso país os chamados tribunais ou corte de contas, né? Que no caso do Ceará hoje só tem um, né? Já há até 3, 4 anos atrás a gente hoje a gente só tem o Tribunal de Contas do Estado. Lá nós temos os Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas não está nessa estrutura. Está na estrutura do Tribunal de Contas. Por quê? Os Tribunais de Contas, eles não fazem parte dessa jurisdição aqui, né, que aplica o poder judiciário ao caso concreto. Não fazem. Os Tribunais de Contas, eles são cortes de contas que servem para quê? Para controlar, para fiscalizar. Eles julgam questões de natureza administrativa dos agentes públicos, na aplicação dos recursos públicos, né? Então, os tribunais de contas, eles têm o Ministério Público de Contas, que não fazem parte dessa estrutura. Eles fazem parte das estruturas dos tribunais de contas, que não exercem essa jurisdição propriamente dita. É uma jurisdição excepcional, uma jurisdição de controle da aplicação correta dos recursos públicos. Então, o Tribunal de Contas tem o seu Ministério Público de Contas, que não é dessa estrutura, é outra estrutura própria, específica
da Corte de Contas, tá bom? Então, nós vimos essa estruturação e vimos o quê? Quando se faz essa subdivisão, não perde a característica de ser uno, porque um dos primeiros princípios institucionais do Ministério Público que nós vimos, né, gente, é a unidade. O Ministério Público, ele é uno. Houve uma distribuição de tarefas, de atribuições, já que o Ministério Público, ele não tem competências. A competência é inerente à jurisdição. O Ministério Público, ele tem atribuição institucional. Cada órgão do Ministério Público desse, ele tem uma atribuição institucional. Por exemplo, o Ministério, que representa os procuradores da República, eles atuam nas justiças da União. O Ministério Público do Trabalho, eles atuam na jurisdição trabalhista. O Ministério Público Militar, eles atuam na jurisdição militar. O Ministério Público do Distrito Federal e Território, eles atuam perante a Justiça Estadual, a Justiça do Distrital, a Justiça Distrital, estadual não, distrital. O Ministério Público dos Estados, que são os promotores e procuradores de justiça, eles atuam dentro da atuação da Justiça Estadual. Então, eles têm um âmbito de atuação. Lembrando, mais uma vez, o MPU, o MPE não é subordinado ao MPU. Eles têm atribuições distintas. O MPU tem um campo de atuação e o MPE tem outro campo de atuação, tá? Segundo o artigo 27. E qual é o papel do Ministério Público do Processo Civil? Geralmente de custos legis. O que é ser custos legis? Fiscal da ordem jurídica. Excepcionalmente, o Ministério Público poderá representar as partes, excepcionalmente, porque predominantemente ele tem um papel no processo civil de custos legis, fiscal da ordem jurídica. No processo penal ele tem um papel de quê? De titular da ação penal. Por isso que lá ele é chamado de dominus litis, dono da ação, titular da ação penal. Certo, gente? Então, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque no primeiro horário ficou aí, eu não gosto de ficar diferente nenhum horário do outro. Certo? Apesar de ter 2 aulas gravadas, mas, certo, eu não gosto que fique diferente nenhum horário, nem o outro, que fique tudo igual. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se não, gente, eu queria desejar uma boa noite para todos, certo? Bom descanso. Descansem, né? A gente retorna, tá? Eu vou passar para vocês agora, daqui a pouquinho, ou então amanhã de manhã, eu vou passar para vocês, é mais fácil amanhã de manhã. Como é que vai ser a sistemática, mais uma vez, da prova dos trabalhos? Porque às vezes os colegas que não têm tempo de estar assistindo às aulas, não prestam atenção, às vezes nos avisam, eu vou reiterar mais uma vez como vai ser a nossa prova, tá? A gente tem um momento, a gente está num momento de tolerância, né? A gente tem que ser tolerante com todos nós. Tolerante e solidário, isso é que tem que ser. Ô, gente, boa noite, enorme tê-los mais uma vez conosco, né?